Então, muito boa tarde a todos, quer presentes aqui na sala, quer presentes online. Temos mais um seminário na hora do almoço do Centro de Estudos Globais e em colaboração com os habituais parceiros, em particular também o doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, o doutoramento em Estudos Globais e os restantes parceiros, para não listar aqui todos. E hoje vamos ter como oradora a professora Tânia Brasileiro, da UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, que está aqui na qualidade de investigadora visitante na Universidade Aberta, a quem agradecemos a visita e que é um grande prazer estar aqui e partilhar connosco o trabalho que tem vindo a desenvolver na UFOPA. Fazendo só aqui uma breve apresentação, a professora Tânia é professora catedrática na Universidade Federal do Oeste do Pará, lotada no Instituto de Ciências da Educação. É pós-doutorada em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade Rovira e Virgili, em Espanha. Acho que não estou a dizer bem o sotaque, não estou a dizer em título espanhol. Em sotaque espanhol. Tem depois o título revalidado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É docente e doutorada docente no doutorado, peço desculpa, de Sociedade Natural e Desenvolvimento na UFOPA e docente e coordenadora do programa de pós-graduação em Educação na Amazónia. É doutorada em Associação Plena em Rede, também da UFOPA, e é líder do Grupo de Estudos de Pesquisa Praxis UFOPA, onde tem orientado uma série de mestrandos e doutorandos na área com que ela também vai partilhar agora a sua apresentação e que se intitula Relatos de uma Docente em seu caminhar compartilhado por uma educação de qualidade na e para a Amazónia. Agradecendo uma vez mais, por favor, pode iniciar aqui a sua palestra. Obrigada, professora Sandra. É um prazer estar de novo aqui na Universidade Aberta, uma universidade a qual nós temos um convênio de cooperação. Então, fico muito feliz, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesse momento, não só presencialmente, também agradecer ao professor Jorge por nos dar esse apoio. Um prazer, professor, e as nossas colegas que estão aqui, a Fernanda, a Márcia, a Paula. Eu acho que é importante, nós brasileiros temos isso, né? E desculpe os nomes dos outros colegas que não estão presentes, mas agradecer a presença, que esse calor, ele mobiliza a gente se sentir mais próximo. E agradeço a todos que estão nesse momento nos escutando. Então, essa minha fala de hoje, ela é uma conversa, ela não é uma conferência, ela é um compartilhar de uma caminhada, como eu chamo a atenção aí nesse título, pela Amazônia, da qual eu já me encontro há mais de 30 anos. E nessa caminhada, eu quero chamar a atenção, e esse momento que nós estamos vivendo, eu fui para a Amazônia em 1989, né? Me desloquei com esse compromisso de estar integrando, naquele momento, na Amazônia Ocidental, a Universidade Federal de Rondônia, a sua implantação também recém. E de lá para cá eu vim para a Amazônia Oriental, a convite da reitoria na época, para ajudar também na implantação dessa universidade que está fazendo 15 anos nesse ano, que é a Universidade Federal do Oeste Pará. E esses desafios que eu chamo a atenção aí na tela para vocês, que eu chamo a praxis pedagógica emancipatória, que é nosso compromisso por nos tornarmos vetores utópicos dessa realidade. A gente presencia, mas não pode só contemplar. A gente precisa se envolver, se mobilizar, não sozinho, que sozinho a gente não chega muito longe, mas agregando o máximo possível de pessoas na luta por uma educação compromissada com a realidade, com a sua emancipação. Então, dentro desse contexto, a gente chama a atenção que nós vivemos um modelo de sociedade que busca a exploração ambiental, a produção de bens materiais e o seu consumo exacerbado e, consequentemente, uma acumulação de riqueza
na mão de poucos, em detrimento da pobreza, do descaso, da exclusão da grande maioria. E isso eu não quero dizer só no meu país, eu acredito que isso é um olhar global. E dentro dessa realidade que a gente constata, a gente percebe que cada vez mais essa pobreza, a fome, a miséria, e principalmente o que nós estamos vivenciando atualmente, a degradação ambiental e, consequentemente, o seu impacto também na degradação do ser humano, da natureza como um todo, ao qual esse ser humano faz parte. E, claro, essa situação vai gerar crises que vão nos exigir, por isso eu chamei a atenção, a gente precisa se tornar vetores utópicos, como o nosso querido Paulo Freire já nos cobrava, para que a gente busque soluções, e essas soluções devem ser buscadas com e não sobre os nossos parceiros, sobre as pessoas, as comunidades, as quais vivem principalmente nesses locais onde está ocorrendo os eventos de impactos extremos, principalmente, como a gente presenciou trazendo para o meu país, esse ano em relação ao Rio Grande do Sul e, mais recentemente, o que está ocorrendo na Amazônia, principalmente com o aumento da temperatura da água, os peixes estão morrendo, os golfinhos, as tartarugas, os jacarés, então é uma situação muito triste que a gente presencia essa situação tanto na Amazônia Ocidental quanto na Amazônia Oriental, aonde eu me encontro, na cidade de Santarém, no oeste do Pará, né? Então, isso nos gera desafios. E esses desafios, o que eu coloco para vocês, chamando a atenção que a minha pretensão é compartilhar um pouco de experiências que nós viemos trabalhando, principalmente depois de estar na Amazônia, como eu coloquei para vocês desde 89, com esse compromisso com o que a gente vem chamando de uma educação para a sustentabilidade. Foi um dos motivos de eu ter aceito o convite para estar nesta universidade, porque isso que vocês estão vendo aí não é uma imagem de inteligência artificial, ela é uma imagem real. Se vocês forem lá, vocês vão ver esse lago. E ele é um lago que puxa um pouquinho o mapa do Brasil, né? Ele faz um pouco uma ideia de... É incrível essa imagem. Então, a UFOPA, desde quando ela nasce com esse compromisso com essa região. Ela foi chamada inicialmente a Universidade da Integração Amazônica, e ela é o que a gente chama um laboratório vivo. Ela é a floresta e os recursos hídricos da Amazônia, porque essa região que ela se encontra, ela está no encontro entre a cidade de Santarém, ela está no encontro do Rio Amazonas com o Rio Tapajós, né? O Rio Tapajós, ela vai ter sua nascente em Mato Grosso, próximo ao Pantanal, enquanto o Amazonas, vocês sabem, está lá nos Andes, né? Nas cordilheiras. Então, Santarém vai receber esse volume de águas diante dela, e esse volume vai sair lá a partir de Belém, no Oceano Atlântico. Então, ela é uma rota de deslocamento fluvial. E o porto que existe em Santarém, da Cagil, é o porto mais próximo dos Estados Unidos. Então, é em Santarém que boa parte da escoação da soja, do milho para exportação, chegam a Santarém, ou via Manaus, nas balsas, ou pela BR-163, chegando até Santarém. Então, aí nós temos a localização enquanto cidade, a UFOPA já nasce multicamp, então ela tem atualmente 6 campi, nas cidades, como vocês veem ali, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Santarém, que é a sede, e aqui, mais abaixo, Itaituba. E entre Itaituba e Santarém, a 180 quilômetros de Santarém, está sendo aberto mais um campus, que é o campus de Rurópolis. Então, nós temos um pouco ali as rodovias que cortam essa região da Amazônia, e ela, Santarém, é uma área imensa, a maioria dela de reservas, de assentamentos, temos muitos quilombos, muitos povos indígenas, inclusive em Oriximiná, a gente vai ter os Uai-Uai, principalmente, né?
que são povos bilíngues, eles trazem também, e dominam o inglês, estão na fronteira ali. Então, a UFOPA, ela se diz também uma universidade transfronteiriça. E quando ela nasce já com esses compromissos que vocês podem ver aí, ela já chama atenção que ela está totalmente compromissada com uma educação responsável por produzir e socializar conhecimentos, contribuindo para a cidadania, a inovação e o desenvolvimento da Amazônia. Então, ela pretende ser, e eu acredito que nesses 15 anos que ela fez agora em novembro, ela pretende ser essa referência de uma formação interdisciplinar para entregar à sociedade a natureza e o desenvolvimento. Então, ali eu não vou ler esse quadro todo, que eu gastaria meu tempo só nele, mas é importante destacar que ela tem um compromisso desde o início com o olhar inclusivo e com um compromisso com a sustentabilidade. E em função dessa realidade da Amazônia, e que eu já estava na ocidental e que eu me desloco para a oriental, eu me deparo com essa instituição que assumiu esses programas também, né? Dela ser um espaço de inovação, dela estar também envolvendo e tem criado esses espaços, de tentar ser esse campo verde, de só não o compromisso é assumido desde o início, que ainda não foi realmente efetivado, foi o mestrado envolvendo o turismo. Isso, infelizmente, a gente ainda não foi capaz de atingir, mas ali é uma área potente de turismo, com chegada de cruzeiros de várias partes, não só da Europa, como Estados Unidos, Canadá e do próprio Brasil, né? Então, ela é uma universidade, como eu coloquei para vocês, multicamp, e tem um compromisso muito forte com a educação básica. Então, ela é uma educação superior que os nossos cursos, os nossos programas, desde a sua constituição em 2010, quando vai a primeiro processo seletivo, ela já tem essa parceria, os seus próprios componentes já buscam o que atualmente, desde 2018, vem se buscando potencializar a curricularização da extensão no Brasil. Ou seja, 10% pelo menos da carga horária dos componentes curriculares da graduação e também já está extensivo à pós-graduação, mestrado, doutorado, é a extensão universitária, né? Então, passando a seguir, ela também vamos passar, gente, já, isso aí vem ela de forma esquemática. Aqui nós temos a mandala. Quando ela é criada a partir de institutos temáticos. Ela também quebra um pouco a ideia mais conservadora de departamentos, de faculdades, né? Então, ela trabalha com a ideia de institutos. Um deles é o Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. Ele vai ter cursos, vários cursos, que são de engenharia de aquicultura, engenharia de pesca, a biologia, o bacharelado, com ênfase na aquática e vegetal. Nós temos o estudo de biodiversidade e florestas, que o nosso querido professor Tiago Almeida é o atual diretor desse instituto. Ele tem zootecnia, engenharia florestal, agronomia. O curso de farmácia, nessa época, ele estava nesse instituto. Hoje nós já criamos, há 6, 7 anos atrás, o Instituto de Ciências da Saúde. A farmácia se deslocou, criou um bacharelado em Ciências da Saúde, e esse ano vamos iniciar a medicina, que era um curso que só existia na região, na Estadual do Pará. Então, o FOPA também já vai oferecer um curso voltado à medicina. Temos o Instituto de Engenharia e Geociências, que é o instituto vinculado à formação de cientista da computação, engenharia física, geologia e geofísica. E nós temos uma coisa que é muito bacana, que às vezes você não encontra nas outras universidades brasileiras, que é toda a concentração da formação de professor num único instituto. Então, nós temos aqui o Instituto de Ciências da Educação. Então, as várias licenciaturas se encontram nesse instituto, que é onde eu estou inserida. E temos o Instituto de Ciências da Sociedade. Então, vocês veem que os títulos, né, são bem distintos dos conservadores, normalmente mais tradicionais. Ali a gente tem um bacharelado em Direito,
um bacharelado em ciências econômicas, antropologia e arqueologia. E aí, nessa escala, vocês vão vendo que vai fechando ali em círculos menores, é porque se tem cursos que chama bacharelados interdisciplinares, que forma-se em 3 anos, e os alunos podem complementar para as engenharias com 4 anos ou 5 a seguir, dependendo do qual curso seja. E no centro, vocês veem que nós temos aí o Centro de Formação Interdisciplinar. Quando a UFOPA foi implantada, ela recebia todos os alunos nele. E quando o nosso reitor, à época, perguntou, professora, a senhora quer ficar onde? Eu falei, aonde está a inovação? No Centro de Formação Interdisciplinar. Porque aí eu pude vivenciar o que ele dizia, a UFOPA, o aluno entra na universidade. E onde está essa universidade? Na Amazônia. Então, ele não pode entrar em curso nenhum antes dele conhecer um pouco dessa Amazônia. Não importa para que curso ele vá. Então, se criou um núcleo onde se trabalhava o componente sociedade, natureza e desenvolvimento, e numa perspectiva de módulos, tentando quebrar a estrutura disciplinar. Não foi muito fácil, no início nós não tínhamos pessoas especializadas, tínhamos que trabalhar 2, 3 professores, como é para ser no módulo. Origem e evolução do conhecimento, eu mesmo trabalhei com esse componente também, que a gente trabalhava a introdução à filosofia da ciência, todo aquele movimento, aquele aparato de que aluno fosse, de que lugar fosse, para que curso ele iria, ele teria esses lógica, linguagem e comunicação. Os alunos precisavam ter algumas ferramentas de caráter tecnológico, a estatística, um pouco da matemática e formas de comunicar, né? Principalmente a discussão com a semiótica. Temos também os seminários integradores e os estudos integrativos da Amazônia, que ele procurava trabalhar esse bioma, dar ciência aos seus alunos, aqueles ingressantes, primeiro período, onde eles estavam, né? E interação na base real. A interação na base real era o componente, que é esse que eu vou trazer essa experiência para vocês. Desde 2012 eu faço essa imersão neste componente, desde a graduação, onde a gente já leva esses alunos para as várias realidades, sejam comunidades, sejam empresas, sejam bairros, aí a gente vai fazer essa troca e essa construção desse projeto integrador desde a sala de aula com as turmas. Na época entraram 24 turmas, nós tínhamos aula manhã, tarde e noite, né? Então, a partir desse contexto que eu explico para vocês, é que eu puxo agora, a partir de agora, eu vou trazer um pouco como que a professora Tânia, vivenciou essa realidade desses módulos e vivencia até hoje, porque eu continuo há 12 anos na universidade, nesta universidade, trabalhando com esse módulo. Então, eu trago aqui uma experiência que nós iniciamos em 2012. Por quê? Porque eu sempre trago ela. Ela foi muito marcante para mim, porque essa universidade, como eu disse, ela é inclusiva. Só que ela é inclusiva realmente, ela tem processos seletivos especiais. Desde a sua implantação, ela criou o processo seletivo especial indígena. Nesta turma de 40 alunos, 5 deles eram uai-uai, que mal falava o português. E eu já, de cara, tive esse desafio de ter em sala, além de outros alunos indígenas, quilombolas, alunos ribeirinhos, porque ela abarca aquela região que vocês viram ali enorme da Amazônia. E muitos deles vêm direto da aldeia para a universidade. Então, isso é um processo de troca muito rico, né? E aí eu optei, eu falei, gente, eu tenho que buscar um núcleo que vá favorecer não só eu integrar todos esses módulos, que é o desafio desse componente, como levá-los para uma realidade, mas também, ao mesmo tempo, eu preciso, com aquele visão de fator utópico, que eu chamei a atenção, né? Que não adianta só eu, enquanto docente, tentar ser, eu tenho que mobilizar os meus alunos para que eles sejam, a abordagem ecopsicopedagógica do processo de ensino-aprendizagem. Então, foi nela que eu me amparei para discutir com eles, mostrar o quanto
nós, enquanto seres humanos, precisamos aprender a ser parte dessa humanidade. Quer dizer, o avanço tecnológico, ele tem nos desumanizado muitas vezes. A gente está um ao lado do outro, mas o celular, você fala com ela, com a colega que está ali pelo celular. Ela está na minha frente, mas eu me comunico. Como nós estamos aqui, é importante a tecnologia? Com certeza. Se nós não tivéssemos ela, vocês não poderiam estar me escutando de onde estão. Mas a gente não pode só viver preso completamente a essa tecnologia em todos os espaços, né? Ela é um canal que nos favorece o aprendizado, o crescimento, mas nós não podemos, não devemos reduzir as nossas relações apenas a relações virtuais. Isso é um risco muito grande de um processo de desumanização. Quanto mais hoje com a inteligência artificial. Cada vez mais a gente não sabe o que é real, no que nós compreendíamos de realidade, e o que é virtual, né, construído a partir desse aspecto tecnológico. Então, mais do que nunca, até porque está nesse mundo tecnológico cada vez mais avançado, a gente precisa ter como referência valor educativo e consciência em ser protagonista dessas transformações que a gente precisa enfrentar para aqueles conflitos, não só aqueles, mas aqueles que eu chamei a atenção na minha abertura, e de outros, né? Como um cidadão do mundo, isso é outra questão. Não importa onde eu esteja, eu não posso pensar só no lugar, eu tenho que pensar o local e o global, né? Esse processo dialético, ele precisa estar permanentemente nas nossas discussões de qualquer dos objetos que a gente esteja tratando, para que a gente tenha capacidade de se assumir como corresponsável, assumir essa corresponsabilidade e comprometer com educação que vá favorecer um desenvolvimento humano e ecologicamente sustentável do nosso planeta. Então, essa discussão de pensar a sustentabilidade, não só a partir do tripé social, né, econômico e natureza, o ambiental, mas também o seu processo de governança e a comunicação. Né? A governança por si só também não é suficiente, porque nós estamos falando entre pessoas, entre seres humanos. Então, o processo de comunicação, a partir desse tripé clássico, ele precisa existir, e com esses compromissos é o que a gente acredita. Então, professora, Sim. o componente, rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu me empolgo, né? Eu vou me policiar aqui. O componente de interação na base real, ele nos exige desde o início, trabalhar um projeto de ensino, um projeto integrado, desde a sala de aula, mas realizando junto a alguma comunidade, entendendo comunidade, um locus fora da universidade, né? Claro, as temáticas ficava integrado ao professor, que tinha que buscar o núcleo daqueles módulos todos e tentar fazer com que os alunos pudessem se compromissar já no primeiro período a fazer essa imersão na realidade local. No caso nosso, nós procuramos trabalhar não só a perspectiva da extensão e do ensino, nós colocamos a pesquisa, que como a universidade tem um caráter da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, eu trabalho com a pesquisação, né? Então, a pesquisação trabalha com e não sobre as pessoas. E aí, esses alunos a gente levou para desenvolver habilidades que a gente considerou necessárias para que eles pudessem atingir aquelas competências que são também fundamentais para as temáticas que eles tiveram liberdade de escolher, as comunidades. Eu só orientei um eixo. Tipo, nós temos em Santarém uma rodovia que chama Eixo Forte. Ela leva do centro da cidade de Santarém para Alter do Chão, que é um distrito famoso, é uma referência de turismo internacional. Vocês vão ver mais à frente, a gente vai ter uma foto de lá, que um dos trabalhos foi feito em Alter do Chão. Então, esse Eixo Forte tem muitas comunidades. Como eu tinha 40 alunos, eu dividi em 8 grupos, né?
8 grupos de 5 alunos, porque eu acho que é um número possível de haver um trabalho sem muito ficar um encostando no outro e de repente 2, 3 trabalham, né? E não todos se envolvem. Então, esses alunos produziram sob orientação, em sala de aula, nós tivemos toda uma reflexão sobre a temática da sustentabilidade, conversamos, eu faço um resgate com eles do que os outros módulos trabalham, porque é interação na base real, a partir dos módulos que subsidiam o conhecimento daquela realidade. E como eles também tiveram estatística, comunicação, né, semiótica, então também a gente cobra a produção de um relatório que é quase um TCC. No primeiro período, a gente vivia isso naquele momento da implantação. Infelizmente, hoje, se deu a liberdade para os cursos optarem se permanecia com essa estrutura ou não. E muitos deles optaram por não permanecer. Outros, graças a Deus, o meu, a gente permanece com essa estrutura original, né? E culmina essa interação na base real, a partir de um semestre de execução, no Seminário Integrador 1. Eles apresentavam, na época dessa realidade aí, nosso auditório da UFOPA cabe em torno de 700 pessoas, e lá levava-se um representante de cada turma das 24 num grande seminário, com todo o rito de um seminário formal, já para eles vivenciarem isso desde o primeiro período. Normalmente dizia-se, professor, escolham qual o melhor aluno, o melhor grupo que a senhora considera, e encaminhe para o auditório. Mas eu tentando manter coerência com a minha abordagem, a gente fazia uma pré-defesa em sala, e eles decidiam quem os iria representar. Então, a próxima tela, vocês vão ver os trabalhos que esse grupo executou, né? Então, esse grupo fez uma das temáticas, economia familiar na comunidade Ponta de Pedra, que eles chamaram válvula de escape na cheia do Tapajós, porque a cheia, quando vem, ela cobre tudo. Essa é uma comunidade que vive do turismo e das barracas na beira na beira da praia. Então, quando o rio sobe, ele sobe e cobre até as barracas. Então, eles ficam sem ter ganho. E nessa época, eles migram para serem pedreiros, carpinteiros, ou muitos até ficam sem emprego, né? Então, a gente foi discutir como que pode se ver uma válvula de escape desde a economia familiar. O outro grupo, em Alter do Chão, não poderia deixar de ser, tratou do ecoturismo, né? Em Alter do Chão, foi um trabalho muito lindo também. Próximo ao Alter do Chão, nós temos, chegando em Alter, a comunidade de Caranazal. Lá era uma comunidade que está se afirmando, porque Alter, no contexto local, ela é muito famosa. Então, as pessoas, a Caranazal fica invisível. O povo já estamos indo para Alter. Aí vai na Floresta Encantada, está em Caranazal. Vai no restaurante lindo, maravilhoso, no meio da mata, está em Caranazal. Mas o turista diz, estou indo a Alter, né? Então, porque está colado uma na outra. E, nesse momento, a gente trabalhou com eles o desenvolvimento turístico e sustentável dessa comunidade, justamente porque eles estavam no próprio processo de autoafirmação da comunidade ser identificada como Caranazal e não ser confundida de ser Alter, né? O Igarapé do Cucurunã, ele fica também nesse eixo, e onde está o presídio, né? O presídio está na beira desse igarapé. E o grupo foi lá saber como estava essa água, né? Como estava essa água. E o que encontraram não foi nada agradável. Os dejetos do próprio presídio estavam sendo jogados. E lá é um igarapé de turismo, de passeio, de banho, várias casas. Então, convidamos até o professor Rui Bessa, que é um especialista em algas, ele foi, e havia essa parceria. Eu falei, olha, a professora não dá conta de tudo, eu oriento, eu acompanho, mas eu vou indicá-los especialistas nos vários institutos, que vocês ainda não sabem para onde vão, e dependendo da temática de interesse, vocês já vão buscar os especialistas também para acompanhar no desenvolvimento do trabalho, já que eu incluí pesquisa, né? O outro, a saúde, o uso e a valorização da medicina tradicional na comunidade de São Brás, é uma comunidade que tem um forte
a medicina tradicional ali com as ervas, com as plantas locais. O outro, a Irurama, a comunidade de Irurama, é uma comunidade famosa na produção da farinha. Ela fica mais para dentro, ela foge um pouco do eixo e ela tinha uma estrutura terrível. Não tinha transporte, não tinha internet, a estrada, claro, sem condições. Eles quiseram discutir isso com a comunidade, né? E a última ali do projeto, a coleta seletiva de materiais recicláveis em Santarém. Um dos membros sabia que existia um senhor que já fazia naquela época essa coleta. Então, embaixo você tem fotos, né? Lá em cima alterna, a cheia, as barraquinhas são todas cobertas lá. Então, cada foto dessa ilustra aí. Aí, no dia da apresentação, eles escolheram, né, a economia familiar na comunidade. Então, professora Sandra, eu vou tentar, me diga só o tempo. Aqui a gente tem os alunos, né, sobre a minha orientação, e eles geram um problema, claro, nós estamos falando de pesquisa, ação, e a partir da visita à comunidade, de pedir autorização à associação dos moradores, de ir a encontro com eles, de procurar dizer o que eles estavam fazendo ali e se colocar à disposição para pensar junto, eles chegaram nessa problemática, né? Em que medida essa comunidade precisa qualificar para poder assumir essa economia familiar no período de cheia, né? E aí eles assumem esses objetivos de tentar sensibilizar o geral, as famílias, para que elas se entendam e vejam como podem desenvolver a economia familiar. Aí se dispõe, como é a pesquisação, eles tinham que fechar ações. Então, fizemos mini curso sobre planejamento financeiro. Essa comunidade, parte dela, eles não são identificados como indígenas, mas eles vivem, né, numa comunidade que a gente vê que a raiz tem muito dos indígenas ali do Tapajós, né? E também fizemos a parceria com a secretaria, claro. Tem que juntar as pontas, né? Eles estão precisando, a gente está levando a consciência, mas está trazendo o responsável por estar lá, que é a divisão de pesca e de agricultura familiar do município. Aí, se vocês vão ver a seguir, a gente tem todo o ciclo da pesquisa. Esse slide não fui eu que fiz, esses slides foram deles. Foram eles que produziram no primeiro período. Eu falei, que bom, aprenderam lá na disciplina, né? Estão fazendo seus próprios slides e com uma certa qualidade, quanto mais para o período, né? E aí, os resultados, eles aplicaram um questionário que a gente tinha da Agenda Cidadã, que é outro projeto inovador, que é o FOPA, implantou em parceria com a Federal do Rio de Janeiro e a Rural do Rio. Eles visitaram as 80 famílias, casa a casa, e aplicaram um questionário. E aí vem a seguir um pouco desse perfil. Quem é esse grupo que participou, que ao qual a gente chegou até eles, né? Você vê, a maioria nem o segundo grau existia completo. E o próximo aí a gente vai ver que a grande necessidade que eles apontam aí é o tratamento médico e emprego, né? Que na época da cheia eles ficam sem. E aí nem posto de saúde tinha naquela época. Hoje a gente já consegue ter. E quantas pessoas moravam por casa, né? A grande maioria a gente percebe 3 por família ou 2 por família. E o sustento da família está ou com o pai ou com a mãe, né? E também isso aí para eles compreenderem que não é um ativismo só a prática pela prática, mas é saber onde está, com quem está, até para poder aprender a respeitar e se integrar a essa realidade, né? E a profissão, você vê, a maioria é comerciante, que são os donos das barracas, apareceu ali muito outros que terminou que a gente não perguntou, deveria ter perguntado, e aí, ó, pedreiro, pescador, bicos, até bicos apareceu, vocês sabem o que é bicos, né? Não. Fazer algo de última hora, assim, vem aqui fazer o jardim aqui de casa. Biscate, exato, a gente chama de bicos. Fazer um bico. Né? Então, são as coisas do idioma.
A próxima renda mensal, a grande maioria era o salário mínimo da época, R$ 510, ou seja, uma coisa absurda, né? Muitos deles são Bolsa Família, aquela bolsa que o governo federal dá, que tampouco é muito, é 600, né? Não sei se passou por R$ 800 hoje. E a residência deles, pelo menos a maioria ali, anunciava madeira e, naquela época, poucos em alvenaria. Houve programas do governo que a grande maioria hoje já consegue ter a sua casa de alvenaria, né? E fechando esse bloco, se tinha enfermos na família e se tinha qual era a principal doença. Graças a Deus, a maioria dizia que não, e o reumatismo foi a doença, porque tem muito idoso. É uma região que eles têm longevidade. É uma coisa positiva ali da região, né? E o que eles gostariam mais de tratar, né? E de receber orientações. Então, eles colocam ali como mais a saúde e o bem-estar, a maneira de administrar, né, a administração familiar, que era o nosso tema de interesse, e orientação também jurídica e a culinária foi de interesse. Foram as coisas que vieram a questão aberta, né? Aí fomos para a primeira ação, um mini curso de planejamento familiar. Nós convidamos um aluno do curso de matemática, que já fazia esse trabalho, que era uma das ações que ele fazia no curso dele. Nós o convidamos e pedimos que ele adequasse a linguagem do material para atender à realidade desse público que a gente mapeou, né? Então, ele tratou das regras de educação financeira, orçamento doméstico e discutiu poupança e investimento. E a gente se deparou, vocês vão ver a seguir, o dia que... Não, para frente. Acho que você voltou, Aí, nós estamos... Era tipo uma oca, isso aí é a associação deles, é uma oca imensa. Eu estou lá no meio das duas meninas ali. E naquele momento, a gente estava levando esse curso de economia familiar, e no caso, voltada para a economia financeira, né, educação financeira, e nós nos demos conta que a maioria guardava, inclusive, dinheiro no colchão. Eles não tinham nem a conta poupança, não tinham conta. Aí fomos fazer toda essa orientação do perigo do dinheiro ficar no colchão, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Então, pode passar, por favor, porque senão a gente não vai... A segunda etapa, a gente traz aí o que eu coloquei para vocês, acho que já é a segunda? Já, né? Aí eu levo o pessoal da secretaria, né? Levei o diretor e ele chamou os seus assessores e foram apresentar os programas, as fontes de financiamento ou de apoio que não tinha chegado nunca na comunidade, né? Quer dizer, existia a política e não chegava até eles. Então, levaram cartazes, se colocaram à disposição. Tanto é que depois eles começaram a criar, inclusive, tanques para criação de peixe, né? Nessa comunidade também. Então, passando aí. E aí vieram, claro, a gente tinha que fechar o ciclo com a avaliação, né? Nós fizemos uma avaliação de entrada, por isso tem a primeira e a segunda. Nós perguntávamos o quanto que eles conheciam sobre economia familiar, né? Se eles achavam importante aquele conhecimento. E aí, os conteúdos que foram utilizados, a gente vê que houve uma boa aceitação, né? A maioria falou excelente ou bom, né? Então, a primeira e a segunda. Ou a gente voltou para saber o quanto que ele realmente tinha aprendido. Aí houve também uma equivalência em relação aos materiais. Eles também tiveram uma boa aceitação. O próximo, e aí as considerações finais que esse grupo traz. Que maior conhecimento, que eles perceberam que o grupo adquiriu a comunidade, e os próprios alunos também, né, chamando a atenção da experiência, que para eles foi um crescimento significativo, a necessidade de melhorar, trazer mais benefícios para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que residem em Ponta de Pedra, que também é um local que você só vai, normalmente, chegar lá, desde Alter do Chão. Você chega em Alter do Chão,
Sandra conheceu, é lindo, né, Sandra? São pedras imensas, vocês provavelmente vai aparecer alguma foto da comunidade. Eles destacaram a necessidade dessa aproximação da universidade com a sociedade para poder favorecer essa transformação e mudança dessa realidade e destacaram que deveria permanecer, dar continuidade a essas ações. Tanto é que a gente depois tentou evitar de só começar projetos novos. Então, algumas comunidades a gente procurou garantir a continuidade dos trabalhos. Aí vocês têm Alter, né? O ecoturismo em Alter é outra experiência. Eu talvez tenha que passar mais rápido por causa do tempo. Tivemos conversando com os ribeirinhos, procuramos identificar todos os possíveis pontos turísticos que poderia ter valorização no período da cheia, porque como as pessoas querem praia, esse período as praias somem, mas criam os igapós, criam a floresta encantada que você anda na copa das árvores. Então tem outro tipo de turismo que é isso aí que vocês estão vendo, ó. O rio está cheio, é lindo, do mesmo jeito. Tem a igrejinha lá, portuguesa, inclusive, né? Então nós estamos aí várias fotos, pegamos lancha, fomos mapear junto com eles a comunidade e a aplicação na praça, ó, a Ilha do Amor, quando não está totalmente coberta, e ela ainda abre até cá na ponta, ela faz uma ponta linda. Para o lado direito da minha frente aqui, você tem o que chama o Lago Verde, né? Que o rio fica esverdeado, dada a luz da mata, que é uma mata virgem, né? Aqui é a Ponta do Cururu, que a gente vê o pôr do sol, ela fica bem na frente de Alter do Chão. Esse rio parece uma praia, né? A gente não vê o rio do outro lado. Então, o Rio dos Tapajós é muito lindo. E o último aí, a da comunidade de Caranazal, eu optei por esses três. Nessa comunidade, aquela que eu falei, que antecede Alter, que estava na busca de se identificar, de se perceber como um local também de turismo, né? Então, a gente procurou trabalhar com eles esse olhar de ecoturismo para eles poderem potencializar. E, para nossa surpresa, na hora que a gente adentra a comunidade, aqui embaixo, na primeira foto abaixo, a gente está vendo o passeio que vai para a Floresta Encantada. Ela fica encoberta. E ali é o restaurante que a gente chama o restaurante encantado, né? E é tudo criado de uma forma sustentável. Então, a gente aí, ó, o Ribeirinho é o senhor, esqueci agora o nome dele, é o mais antigo lá da comunidade. Ele faz questão de ir, de mostrar, de explicar. Você vai tendo uma aula à medida que você faz o passeio. É muito lindo, né? E mais à frente a gente vai ver fotos, ó, que a gente detectou que a própria comunidade já havia reaproveitamento do material. Um olhar de sustentabilidade já estava presente neles, né? Então, foi muito bacana. E aí nós também estava sendo construída a escola Irmã Dorothy, né? Que a Irmã Dorothy foi assassinada, infelizmente, no interior lá do Pará, na área tensa do Carimbo. Não nessa região, graças a Deus, não é uma região violenta nesse nível. Mas aí nós temos acima a construção da igreja e temos as caminhadas, trilhas, temos ali um local que é uma das pousadas e mais à frente a primeira ação com as crianças, brincando de sustentabilidade, né? Então, nós tivemos mais de uma ação com as crianças, que o nosso foco era a geração futura também, né? Mas nós convidamos os pais, nós vamos ver que na imagem seguinte, a gente já senta os alunos, fazemos ali a discussão das cores, que corresponde a cada separação do material, né? Para garantir que eles vão saber onde vão jogar o lixinho, ainda que, infelizmente, o lixo nessa comunidade não é retirado separado, ele é retirado tudo junto. Mas a gente aproveita para chamar a atenção da reciclagem, do reaproveitamento, que eles próprios já faziam, né? E nós temos aí as brincadeiras, a gente esperava eles virem da escola, levava lanche, claro, e aí eles produziam também através do desenho o que representava para eles
aquela realidade e o que eles tinham aprendido, né? A gente colava na parede e aí fomos fazer os cartazes e distribuir pela comunidade na beira da estrada que vai para Alter do Chão, destacando ali para sensibilizar também aqueles que estavam passando. E a última ação nessa comunidade, aí a gente ainda registrando, né? Os cartazes, aí fomos apresentar o filme para discutir com eles a importância de a gente não chegar a esse extremo, né? De repente, ter uma mudinha para a planta crescer, chegar ao ponto de uma situação extrema. Então, foi maravilhoso, envolvemos os pais, esse dia nós fomos mais à noite, para poder ter a presença mais, não só das crianças, como dos pais. Achamos que esse momento era significativo, que todos que estavam participando. Construímos um blog para a comunidade, para poder dar visibilidade, para que eles pudessem realmente ver a importância de dar visibilidade também por eles próprios, né? E aí eu termino dizendo, né, que a nossa Amazônia realmente é um desafio ao compromisso. Quer dizer, eu chamo a atenção que a educação ela não pode tudo, mas pode e deve contribuir para nos tornarmos vetores utópicos da transformação da realidade, um mundo mais humano, equitativo e justo para todos, né? Então, eu acredito que eu encerrei. Esse é um pôr do sol lindo de Santarém, na frente da cidade. Eu estava dentro de um barco nesse dia, nós estávamos fazendo um passeio e eu fui presenteada com essa natureza maravilhosa.